sobre epístolas paulinas. Agora a gente vai entrar nas epístolas pastorais. E a primeira epístola é a epístola a Timóteo, as instruções para a vida da igreja. Timóteo ficara no comando da igreja de Éfeso. Paulo, lembrando de alguns princípios básicos do governo, da vida eclesiástica, esses princípios incluem assuntos como a conduta na adoração, bem-estar social, comportamento dos líderes e a conduta com os falsos mestres. Então, Timóteo era um jovem pastor, estava ali à frente de Éfeso e Paulo começa a instruí-lo, Paulo começa a prepará-lo para esse grande desafio que é estar à frente de um ministério, que é estar à frente de um trabalho eclesiástico. Um pouco sobre a autoria e a data da primeira epístola a Timóteo, há poucas dúvidas na igreja primitiva sobre a autoria de Paulo. Quase que unanimemente os estudiosos colocam Paulo ali como o autor dessa epístola. Sendo uma das três epístolas pastorais, primeira, segunda Timóteo e também Tito, é provável que ela tenha sido escrita após a prisão de Paulo em Roma em 64 depois de Cristo, na Macedônia. Então Paulo ficou preso de maneira domiciliar em Roma, foi solto, continuou suas viagens missionárias e lá na Macedônia ele escreve para Timóteo aproximadamente em 64. Fazendo o esboço da carta de Paulo a Timóteo, saudação de Paulo no capítulo 1, verso 1 e 2, do verso 3 a 11, o problema com os falsos mestres. Gente, falso mestre é igual rato, tem em todo lugar. Você vê que a igreja de Tessalônica tinha falso mestre, e na igreja de Éfeso também Paulo está falando o mesmo problema. Do 12 ao 17, a conversão de Paulo, o exemplo da graça de Deus, ele vai relembrar o que nós conhecemos e lemos no livro de Atos, que antes ele era Saulo, perseguidor da igreja, mas um dia uma voz e uma luz brilhou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele vai dar o testemunho da graça de Deus aqui. Do versículo 18 ao versículo 20, a responsabilidade que Timóteo teria em manter a fé. Não é uma responsabilidade somente de Timóteo, não. É uma responsabilidade de todo cristão. Já no capítulo 2, do verso 1 ao 8, nós temos instruções sobre oração. A oração ela não pode ser feita de qualquer maneira. A oração ela precisa ser feita em espírito e em verdade, assim como a adoração tem que ser fruto de uma sincera comunhão com Deus. Do versículo 9 ao 15 do capítulo 2, orientação para as mulheres da igreja, a mulherada aí recebe as orientações. Já no capítulo 3, do 1 ao 7, as qualidades essenciais para ser um presbítero. Se você é um presbítero, você tem que ler se você realmente tem essas qualidades aí. Ah, eu não tenho. Então pede para sair ou então se converte. Do 8 ao 13, as qualidades essenciais para um diácono. A mesma coisa, se você é um diácono, vê se você está enquadrado aí dos versículos 8 a 13. E depois nós temos do 14 ao 16, o comportamento apropriado na família de Deus. Existe um protocolo, existe um comportamento apropriado e nós devemos fazer jus disso. No capítulo 4, do 1 ao 5, a mensagem de Paulo acerca dos falsos mestres. Olha eles aí de novo. Mais uma vez, os falsos mestres dando trabalho. Mas é até bom, né? É até bom porque isso vai fazer com que a nossa fé permaneça mais forte. No capítulo 4, do 6 ao 16,
a responsabilidade de Timóteo como servo. Já no capítulo 5, 1 e 2, conselhos para várias faixas etárias. Tem conselho ali para adolescente, para jovem senhora, para senhoras mais maduras, para homens, várias faixas etárias ali. Do 3 ao 16, a orientação para cuidarmos das viúvas. As viúvas, elas não podem estar desprotegidas e a igreja precisa fazer alguma coisa por elas. Do 17 ao 20, orientação para cuidar dos idosos. A mesma coisa, os idosos não podem estar desprotegidos. No capítulo 5, do 21 ao 25, conselhos de Paulo a Timóteo, esse jovem pastor que seria um grande pastor. Já no capítulo 6, 1 e 2, instruções para os escravos que são cristãos. Naquele tempo ainda haviam escravos, hoje não tem mais, que bom. Mas naquele contexto lá, ainda haviam escravos. Do 3 ao 10, advertência final a respeito dos falsos mestres. Olha eles de novo, os falsos mestres aí. E Paulo advertindo, Paulo ensinando, Paulo precavendo. Do 11 ao 16, o encorajamento para Timóteo perseverar. A perseverança ela tem que ser constante. É igual a academia. Hoje eu não fui ainda para a academia. Estou pretendendo ir. Mas se eu não for hoje, se eu furar, se eu faltar, o que adiantou eu ter ido ontem? O que adiantou eu ter ido semana passada? Não adiantou nada. É uma constância. A gente tem que perseverar na fé. Do 17 ao 19, conselho de Paulo sobre as riquezas. Tem coisas que dinheiro não pode comprar. Dinheiro não é tudo. E o 20 e 21, para fechar a primeira epístola a Timóteo aqui, a mensagem final de Paulo a Timóteo, ou para Timóteo, como você preferir. Separei algumas temáticas essenciais na primeira epístola a Timóteo. Primeira, opor-se aos falsos mestres. Mas por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque tá cheio de falso mestre, ó. Tá assim, ó, de pessoas disseminando heresias. Segundo, combater o bom combate. Como Paulo dizia, fechei a carreira, terminei a carreira, mas guardei a fé. Vamos combater o bom combate. Tem muita coisa aí pra gente vencer ainda. Oração pelas autoridades. Não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Aquele político só ocupa aquela cadeira porque Deus permitiu. O dia que Deus quiser tirá-lo dali, Deus vai tirar. Sem pena, sem dó nem piedade. Enquanto ele estiver naquela cadeira, é nosso dever orar pelas autoridades. E número 4 aqui, entender os limites culturais. Porque uma coisa funciona em determinada cultura, determinada região, determinado país. Outras coisas não vão funcionar. Então entenda isso. Nós somos brasileiros. Tem coisas que não funcionam aqui no Brasil, mas funcionam em outros lugares do mundo. E o inverso também é verdadeiro. Tem coisas que funcionam aqui, dão certo aqui, mas não vão dar certo em outros lugares por causa da cultura. Tem um limite cultural. Relevância para os dias de hoje. Primeiro ponto, como servir? Diaconia. Diaconia é uma palavra do grego que fala sobre o serviço. Eu gosto muito de uma frase de um livro que eu li sobre discipulado, que o autor dizia assim: quem não serve, não serve. É verdade. Parece uma redundância, mas pensa bem. Quem não serve, não serve. O evangelho, o ministério é serviço. Jesus ensinou, mais importante é dar do que receber. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso paradigma. Segundo, como compartilhar? Existem pessoas que são muito presas às coisas materiais, ao ter. Ah, isso aqui é meu. Ah, isso aqui é seu. O que é meu, o que é seu é seu.
não se prenda a nada neste mundo, porque tudo que nós temos aqui deste mundo, passageiro, uma hora vai acabar, uma hora a gente nem vai precisar mais disso. Não se prenda a essas coisas. Em terceiro lugar, como permanecer firme? Você e eu, tantos ataques do inimigo, tantas decepções, tantas frustrações, tantas lutas, mas você precisa se manter firme. E é isso que Paulo trata com Timóteo nessa primeira carta, nessa primeira epístola. Eu e você também temos que nos manter firmes na fé, apesar de todos os ataques aí, apesar de tanta coisa, nós estamos firmes e inabaláveis, tá certo? Fechamos a aula 10, temos a aula de número 11 daqui a pouco, que vai falar sobre 2 Timóteo. Não para não, continua, porque Deus te levará a vitórias. Até lá!